Oi. Já achou estranho, né? Já achou estranho, né? O certo é falar paz de Deus, né? Falar paz de Deus, que é o certo, né? Tem que bater aquele cartão, né? Aquele mantra. O certo é a paz de Deus. Costumes e tradições, né? Uma coisa que eu andei pensando, sabe? Já vivendo, observando as coisas, né? Observando, vai guardando tudo, né? O Adão olhava calado, em silêncio, observava tudo. Na religião a gente fala, Deus mostra. Não, é a gente que observa, né? Quando a gente tem uma sacada legal, a gente fala que é Deus, né? Aí a gente valoriza a nossa fé por orgulho, né? Eu falo com Deus, o Criador do cosmos. Eu nunca fui na Lua, mas converso com o Criador. Aí é bacana, né? Porque tem aquele acesso, né? Aquele acesso especial, pô, né? Qualquer um que conversa, né, com o Criador do cosmos, né? Pô, já pensou, cara? E isso, né, que a gente ainda não anda a velocidade da luz, né? Bem bacana, é uma coisa bem especial. Eu tenho acesso e Deus me mostrou, né, aquela situação bem humana, né? O Criador do universo, né? As estrelas, tudo ali. E o Criador conversando com a gente, eterno, né? Bem legal. Uma coisa que eu tava percebendo, sabe? Muito triste. Muito triste. Chega aqui e vão começar a criticar. Quantas, quantas sequelas, né? Na família. Quantas famílias destruídas. Aí fica aquela coisa, né? E não é só se sair da CCB, não. Muitas pessoas estão dentro de uma igreja, uma religião, mas já tem aquela divisão na família, né? E como esse canal ele é voltado para CCB, talvez você seja de uma igreja parecida, você faz uma analogia para o que você está passando. Eu sempre foco ao sofrimento do povo da CCB, porque foi onde eu vivi, mas não desfaço da necessidade de se falar de experiências em outras igrejas, mas não sou habilitado para isso. Mas você vai entender, se você não é da CCB, nunca foi, vai entender igual. Que quando você tem alguns fenômenos na sua vida, a família se despedaça. Aí fica a família dos fiéis a Deus de um lado, dos fracos, desviados, desobedientes, rebeldes, do outro. Na congregação tem muito isso. Quando existe alguém que se divorcia para casar de novo. Quando se encontra todo mundo se respeita. Tudo bem. Tem brigas, às vezes tem brigas, tá? Mas geralmente, assim, atualmente, assim, tá tendo um respeito maior. As pessoas estão de certa forma, se respeitando, assim. Aparentemente, é como se fosse tudo bem, imagina. Você pode congregar, não quer dizer nada. Ah, você se declarou homossexual? Nossa, a velha desculpa de todos. Eu tenho muitos amigos homossexuais. De repente, né, quando falo da questão da homossexualidade,
Aí todo mundo já viu com a frase, né? A frase, nossa, inclusive eu tenho muitos amigos homossexuais. De repente aparecem os amigos, né? Amigos. Quer dizer, eu tenho amigos homossexuais, vai da igreja fala que eles vão pro inferno, né? Eu não falo, não sei o que fala, né? E você fala amém e dá coleta e financia esse sistema terrorista, né? O terrorismo, né? Você ameaçar uma pessoa homossexual que pratica o bem, que ama verdadeiramente seu cônjuge, tem homossexuais que se amam, se respeitam, trabalham, pagam seus impostos, dão suas contribuições na igreja, pessoas que praticam o bem, e vocês julgam a idoneidade, todo um futuro de uma vida ilibada, um profissional qualificado, uma mulher qualificada. Você destrói tudo e lança a pessoa no inferno. Não. Quem lança é Jesus, não sou eu, né? Né? Afinal de contas, Paulo falou, né? Moisés falou, né? É sempre essa desculpa esfarrapada, nojenta. Como são nojentos aqueles que não falam palavrão e praticam hipocrisia. Aí tem amigos, amigo da onça, né? Você é amigo assim, você trata bem, mas dentro de você aquele julgamento. Aí na família, quando tem alguns almoços, algumas jantas, e o dia a dia, algumas festas, a gente percebe, né? A gente percebe alguma coisa. Não é que esqueceram de convidar a gente, ou aquela parte abominável da família, né? Que é o que não obedeceu a doutrina da CCB, que é a graça de Deus. Quer dizer, o cara está contra Deus, entendeu? Esse é o ponto. Mas você percebe uma ruptura na família. Você percebe quando um pai, ele muda com o filho. Eu passei por isso. Quem assistiu minha biografia, minha videografia gratuita aqui na playlist, está lá. Quanto eu sofri. Deu tempo de se reconciliar com meu pai antes dele morrer. Ele me pediu perdão de muitas coisas, eu perdoei. Também expliquei para eles as minhas coisas que eu tinha. A gente teve uma conversa legal. Aí ele morreu. Morreu em paz. Bom, eu estou em paz. Ele também está em paz, está tudo bem. Eu tinha chamado ele para pescar, né? Mas a serva de Deus não concordava muito. Santa esposa aí. Porque assim, tem mulher que entra na família, madrasta, né, e fala assim, casar novamente, né? Tudo bem, mas tem que pensar bem que você vai casar novamente, pensar bem a madrasta, o padrasto que você vai casar, porque às vezes o padrasto e a madrasta entram na família e quer dividir. Quer dividir. Traz consigo a sua família, para uma família, dos dois lados, a madrasta, o padrasto, e quer beneficiar e ser bom só para sua família e desprezar a outra, né? Tem muito disso. Mas isso não estou falando de religião, aqui seria assunto outro assunto, mas tem. Dos dois lados. Mas você percebe que quando você tem um probleminha na congregação, nasce uma rachadura na família. Nasce uma rachadura. Alguma coisa fica estranha. Os pais, a maioria já não é carinhoso. Aqueles pais da geração dos anos 70 não são de abraçar muito, com raras exceções. Tem uns que são. A maioria desses pais dos anos 70, das mães, com raras exceções, ou até muitas exceções, mas
dificuldade de dar um abraço, dificuldade de falar eu te amo, dificuldade de ouvir. Às vezes você vai conversar com um pai, com uma mãe. A mãe, ela gera uma disputa, né, com a filha. Ela persegue tudo que a filha quer fazer, tudo que aquela mãe não fez, ela não quer que a filha faça. Tem ciúmes da juventude da filha. Tem mães que são maravilhosas. A avós, então, nem se fala, né? Pais brutos. Não abraçam, não beijam. Não ouve o filho falar. Você está falando, vai falar para o teu pai? Ou ia. Ele nem está ouvindo. Ele está ali. Você está falando, ele está... Não. Mas viu, pai? Não. Nem ouve, não ouve. Sempre assim distante, uma coisa estranha. Uma santidade, né? Uma santidade paternal. Assim. Aquele pai com a maquiagem do ancião. É a maquiagem daquele Deus monstro que a congregação prega, moldada nos modelos do Velho Testamento. Aquele Deus, aquele Pai Santo, né? Pai do respeito. Aquela mãe submissa, inerte. Aquela mãe que não toma partido, que não toma causa dos filhos para agradar o marido. Padrasto, mulheres que casaram novamente, que cagam na cara dos filhos para agradar o marido. O padrasto moralista, chega para consertar a família dos outros. Madrastas moralistas. Madrastas que entram na família, querendo dar exemplo de santidade, dizer que a educação dos filhos que ali já estavam era precária, e ela sim tem toda a moral, toda a dignidade, todo exemplo de vida, humilha, fustiga, e o pai, ao invés de ficar do lado dos filhos, fica lá da mulher, para agradar aquela mulher. Descarta os filhos para o amor de uma segunda esposa, terceira. Não consegue amar uma segunda, terceira esposa, quarta esposa, que seja. E agregar com os filhos, agregar. Né? E mães também que não conseguem trazer um novo homem para a sua vida e agregar. Já é um caos isso. Pior ainda é quando está no primeiro casamento, aquele casamento confirmado pela palavra, aquela palavra do Satanás que vocês inventaram na igreja, que vocês mesmos depois falaram que não tem confirmação de casamento. São canalhas mesmo, canalhas eclesiásticos, né? Claro, tudo espiritual. Na vida de vocês são uma maravilha. Tudo bem de vida, Deus abençoa, né? Deus fez uma obra, depois virou ministério, Deus fez uma grande obra. Mas eclesiasticamente, na igreja, vocês são canalhas. Vocês mandaram as pessoas buscar confirmação de casamento. Depois que vocês viram, estava uma merda, uma desgraça em 2007, com 6 anos já de pregação da reforma em cima de vocês. O que vocês fizeram? Jorge Cury, saudoso irmão Jorge Cury, fez uma circular. Não tem confirmação de casamento. É muita canalice. E vocês não absolveram o povo. O povo que casou sobre falsa profecia, falsa confirmação, vocês não deram o habeas corpus para esse povo? Quem casou com confirmação da palavra e casou errado, pode se divorciar, casar novamente, de acordo com o sentimento, que não vai perder liberdade na igreja, não vai sofrer retaliação, não. Vocês assumiram que são falsos profetas e mantiveram as pessoas cativas debaixo daquela pregação. Vocês são filhos do próprio diabo, vocês são filhos, primos, irmãos e pais.
Jesus Cristo pregava para os filhos do diabo. Jesus Cristo está desatualizado, né? Jesus Cristo queria salvar a humanidade mesmo, eu tinha que descer em 2022 para enfrentar a congregação dentro de uma família da CCB, para enfrentar vocês aí dentro. Mas Jesus deixou isso para nós que somos tudo pecador, nós já estamos tudo sujo por vocês, para pregar a verdade para vocês. Canalhas, botando medo nas pessoas se separar, tendo assumido que a pregação era falsa. Mas nem o diabo quer vocês perto, eu não sei como é que vocês vão fazer. Por raio que os parta, tem que por raio que os parta, porque no inferno não tem lugar para vocês. Vocês são tão abomináveis que nem o diabo aguenta esse cheiro de naftalina dos ternos de vocês. Eu falo, eu não estou escarnecendo de religião, sabe por quê? Porque eu vivi essa merda dessa vida, eu vivi aí dentro. Eu casei com confirmação de casamento. Canalhas. Se vocês fossem homens dignos na acepção pastoral eclesiástica, vocês poderiam absolver as pessoas. Olha, vocês estão livres, viu? Pode divorciar tranquilos. Quem casou baseado na nossa pregação e seguiu nós somos falso profeta, está livre. Aí eu poderia dizer para vocês, bom, vocês são falsos profetas, mas tem moral. Além de falsos profetas, vocês são imorais cristãos, imorais eclesiásticos. Não adianta ir na polícia, não, é isso mesmo. Porque eu repito tudo à frente do juiz que eu estou falando para vocês. Aí o juiz vai entender. Vai saber se o juiz também não casou com confirmação de casamento, né? Já pensou? Vocês querem na mão de um juiz uma hora dessa aí? Vocês ainda vão pegar um delegado de polícia que teve a mãe, a esposa, as filhas, vítima de vocês. É tudo uma questão de tempo. Aquela família seca, dividida. No meu caso, eu tenho mais de 200 primos, tios, primos, tudo separado de mim, por quê? Por causa que da santa mãe, minha santa mãe branca se separou, fui viver com a minha avó negra, pobre, que era lá pobre, e minha avó era da congregação, hein? Mas como a minha mãe saiu da congregação, na época, dos anos 70, os 12 irmãos e tias dela, cheios de filhos, aquela família imensa do estado do Paraná, abortou ela da família. E com ela, assim, abortou ela da família, assim, abortou junto os filhos dela, que era eu e meu irmão. Vai pra lá. Eles não precisam de amor, não. Eles, frutos do pecado, pai. Se não fosse eu ter coragem de lutar, eu já estava perdido. Se eu fosse esperar amor de família. Como vocês que estão me ouvindo, quantos de vocês estão com o coração dilacerado? Não adianta. Com esse povo da congregação, não adianta você chorar, você espernear, você argumentar, você se justificar, você explicar que você não tem culpa disso. Pode receber coração duro, não tem amor no coração. Eles têm preferências. Povo da CCB, povo mau, aparentemente uma beleza, te tratam bem, comem com você, mas as famílias estão com as paredes úmidas. Muitas já trincaram, outras famílias se despedaçaram, porque um é católico, porque outro é da Assembleia, outro é batista, porque aquela não tá virgem, porque aquele outro fuma, porque aquele outro quer jogar bola, que o outro senhor lá quer só trabalhar, pensa em uma carreira profissional, aí diz que não quer saber das coisas de Deus. Quem diz que o cara que não vai na igreja não tem uma fé em Deus? Nada a ver. Aquele desprezo para aqueles que só estudam, não congregam. Mas os filhos dos anciãos estão estudando, hein? Muitos estão nos Estados Unidos, muitos estão na Europa, né? E Deus está preparando tudo, né, para eles estudar. Vocês são carinhosos com os filhos de vocês, pessoal do ministério. Mas com o filho dos outros vocês não têm misericórdia.
povo sem amor, famílias destruídas, filhos e filhas ressentidos, coração amargurado, falta de amor, falta de um abraço, falta de tempo, pais e mães que não têm tempo de conversar com seus filhos, não têm tempo de ficar em silêncio apenas ouvindo os seus filhos. Tem que estar cantando hino, congregando, só fala de ensaio, fala de orquestra, não se senta na mesa para falar sobre os problemas que afligem o coração dos mais jovens ou dos mais velhos. Corações despedaçados, muita dor, muita tristeza, muitos já se foram, os que ficaram estão despedaçados. Enquanto vocês não entenderem que a vida ela não pode ser regida pela religião, pelos laços fraternais religiosos. Não. A vida a gente tem que viver. E as coisas vão acontecendo naturalmente, sem manipulação. Pois uma pessoa que você nunca viu ter uma relação com você de amizade, de amor, de amizade, mais que um parente. Família tem muito, perdão. Parente tem muito. Vocês falam que o homem tem que casar com a mulher. Isso tem muito. Mas vocês não têm amor, vocês não têm essência. Alguns têm, mas genericamente não tem. Muitos muito apáticos, muito frios. Os jovens estão sentindo falta disso. E aqueles que estão na minha idade, 50, 60, 70 anos, ainda carregam aquela imagem bruta daquele pai cristão. Aquele pai cristão, servo de Deus, cheio de moralismo, mas nenhuma gotinha de amor, de carinho, faz falta. O que nos resta é recomeçar. Recriar os nossos valores, nossa fé, nossa concepção de vida e buscar força para caminhar muitas vezes em uma família gigante. Ter que caminhar sozinho é duro. Você vê festas, jantares, almoços, convenções, telefonemas, rede social, interações, uma família gigante ou uma família pequena, mas, né? E você de fora, só porque você não fala amém para tudo, você não concorda com tudo, ou você reclama, ou você é sincero, sincera, você fica de lado. Ou principalmente por causa dessa doutrina nefasta que dizimou, corroeu, destruiu grandes amores, grandes casamentos, grandes relações. Tinha-se que terminar um amor, um noivado de amor, porque uma das partes não era da CCB, para poder Deus preparar alguém da dentro da CCB. Fazendo assim, como se vocês fossem israelitas do Velho Testamento, né? Com aquele ancião juiz. Que desgraça, né? Feliz você que está me ouvindo, que nunca ouviu falar de CCB, que não sabe nem do que eu estou falando. Você não está entendendo nada? Você é uma pessoa feliz e você não sabe. Que desgraça que essa igreja trouxe para a vida de milhares de famílias, de casamentos com doutrinas, infectando o coração dos homens como se fossem superiores às mulheres, forjando nas mulheres no coração uma atitude passiva de conformismo e de injustiça, de discriminação, olhando para o ministério como se juízes fossem, como se o presidente da congregação fosse Moisés, se assenta na cadeira de Moisés, né? Jesus Cristo falou isso, vocês se assentam na cadeira de Moisés de juiz, que são o que? Moisés e os anciãos, os
capanga de Moisés era sacerdote e ancião, para julgar, para dizer que Deus manda falar Deus isso, Deus aquilo, para levar churrasco para eles no templo, para dizer que Deus queria o churrasco. Né? Não bastava uma oração, tinha que levar churrasco, porque Deus, né, sentiu prazer no cheiro do churrasco. Né? Churrasquentos, milionários, empresários, sempre teve essas religiões que é uma desgraça na vida das pessoas. Tudo em nome de Deus, tudo em nome do amor, tudo em nome de Jesus, tudo em nome do apóstolo, em nome do puro evangelho de Jesus. Vocês destruíram milhares de vidas. Vão pra puta que pariu, gente. Que desgraça. Que merda. Agora nós temos que encontrar forças. Encontrar forças para reconstruir a vida. Tem que começar a reconstruir as crenças. E muitas vezes, recomeçar um conceito de vida na solidão, isolado da igreja, isolado da família. Porque o cara sai da CCB, ele perde aquela família, aquela porcaria daquela família fofoqueira, que de família não tem nada, da congregação, tudo falso. Tudo corroído por fofocas e julgamentos. Você perde aquela família e perde a tua família junto, tua família de sangue. Família de sangue. É aí que você vai começar a dar valor para que realmente é família. Quem realmente é teu parente, quem realmente tem sentimento por você. Às vezes é aquele espírito que você cagou na cara dele quando você era fariseu, fariseio. Aquele ateu, aquele espírita. Aí você vai ver as pessoas pelo que elas valem e não pelo crachá religioso. Saudações em Cristo, né? Tudo em Cristo, Jesus, em nome de Jesus, né? Que desgraça que vocês fizeram em nome de Jesus. Passar bem todos.